Família Mais está no ar. Hoje o nosso programa traz mais um capítulo do nosso papo sobre finanças. Mas quero te fazer um convite. Se ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, Atitude TV, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que acontece em nossa igreja. E também, se ainda não conhece o nosso Instagram, Ministério da Família IBA, só seguir e vir com a gente. Já falamos aqui sobre a necessidade de você ter ciência de suas receitas e despesas e também de como se livrar das dívidas. Agora vamos falar sobre o próximo passo, investimento, equilibrando a mente e a carteira. E o meu casal convidado, Thiago Rabelo, planejador financeiro. Bem-vindo de volta ao Família Mais. Que bom ter você aqui com a gente. Obrigado. Hoje você vai dividir o sofá com uma pessoa muito querida e amada, né, Thiago? Carol Zunhi Rabelo, psicóloga, e eles também são líderes do curso CRAU, curso de finanças da nossa igreja. Carol, bem-vinda de volta. Obrigada. Que bom ter você aqui com a gente. Vamos falar sobre esse tema? Vamos. Que vocês dominam muito bem, né? Que a gente fala muito bem sobre finanças. Obrigada pela presença de vocês aqui. Vamos falar, antes de chegar nas finanças, fala aí um pouquinho que eu gosto daquela parte lá que eu tive o privilégio de ter vocês. Então, nós fomos durante alguns anos, né, líderes do curso AN, que é o curso que ministramos para preparar casais de namorados e noivos para o casamento. E hoje estamos líderes do CRAU. Líderes do CRAU, mas sem dúvida, né? E é muito interessante tudo isso estar dentro do guarda-chuva do Ministério de Família, que é realmente o ministério pelo qual o nosso coração queima. A gente está aqui para servir, né? Verdade. Tanto é que já serviram lá, né? Preparando jovens para casar, estão servindo no CRAU, estão servindo aí onde o Ministério de Família necessitar, vocês estão aí disponíveis ao Senhor, né? Com certeza. Que bom! Mas vamos falar sobre dinheiro, sobre investimento, né, Thiago? Que é algo que você já tem trabalhado aí, né? E já tem contribuído muito aqui na nossa igreja, né? Como é que é isso, Thiago? Investe só se sobrar? Não, isso é possível? Sobra? A realidade financeira do nosso país, da nossa sociedade, é um pouco complexa. O que eu falo é o seguinte, se você deixa para investir o que sobra, você está dizendo para o seu futuro que ele só merece o que sobra. Uau! Né? Isso é bem complexo. Então, primeiro você investe. Tá. E depois você paga as suas contas. Primeiro você cuida de você, do seu futuro. E depois você cuida das outras coisas da sua vida. Então, precisa existir prioridade na sua vida. Sim. Então, porque se você deixar para o final do mês investir o que sobrar, vai aparecer um restaurante, vai aparecer uma saída, vai aparecer uma roupa, vai estragar um carro. E aí você nunca vai investir para o seu futuro. Então, isso está muito ligado à mentalidade. É isso, Carol? Total. E é muito interessante, acho que a gente está vivendo um momento muito propício de entendimento de que finanças e emoções, elas caminham juntas, né? Então, é muito complexo as pessoas que não estão vivendo um momento de equilíbrio emocional, de entendimento emocional, né, de autoconsciência, pensar no futuro. Se eu não estou bem comigo hoje, se eu estou vivendo no momento uma depressão, ou um momento de ansiedade, ou tantos outros fatores que possam, né, estar adoecendo a sua saúde mental, como é que eu vou projetar o meu futuro? Se o meu presente eu já não consigo estar vivendo de maneira saudável. Então, o estímulo do tratar da saúde mental, da saúde emocional, ele está de forma direta ligado a essa consciência de futuro e educação financeira. O dinheiro é muito emocional, né? Eu costumo... Alguns clientes meus eu indico para Carol. Quando eu vejo que, cara, não é o problema, não é só financeiro, eu falo assim, não, primeiro você precisa de uma terapia, você precisa se cuidar, para que a gente possa fazer um trabalho em conjunto. E aí, realmente, os frutos são absurdos. Legal. E sobre investir? É uma decisão? Assim como vocês estão trazendo que o dinheiro é muito emocional, está muito ligado a como você visualiza ou como você pensa sobre o dinheiro. E, propriamente, ali, investir é uma decisão? É o quê? O que vocês diriam? Cara, é uma decisão extremamente importante e precisa ser muito consciente. Né? Você precisa saber o que você está fazendo. Porque muita gente quer investir, Thiago. Só que ninguém sabe como. Pois é. Na verdade, a maioria não sabe como. E você precisa procurar pessoas que são qualificadas para te ajudar, porque é difícil realmente você investir. Você faz tantas coisas no dia a dia. Então, assim, né, eu falo com médicos. Cara, o médico está preocupado com a cirurgia, com seus pacientes, ele vai ter que parar ali 2 horas do dia dele para estudar sobre finanças, para qual é o melhor investimento, qual não é. Então, assim, se você tem profissionais
especializados para te ajudar, você vai ter um sucesso muito maior. É lógico que você precisa saber quem você está escolhendo para te ajudar. Entendi. Você tem que buscar referências desse profissional. Você tem que tomar muito cuidado. Tem muita gente especialista, né, que não é especialista em nada, mas se diz especialista. Então, doutores de tudo, os entendedores de nada. É um cuidado que precisa ser tomado. Mas você buscar alguém para te ajudar, você vai alcançar um sucesso muito mais rápido e muito mais perene. Então, é um cuidado que eu costumo falar, né? Mesmo que você não seja meu cliente, mas buscar um profissional para te ajudar, para que seja feito de maneira estruturada, que tenha recorrência, que tenha cuidado, que a pessoa entenda qual é o seu perfil investidor, quem é você tem apetite para risco ou não. Porque às vezes eu cansei de ver pessoas que eram investidores de poupança e aí começaram a falar de Bitcoin, e aí a pessoa saiu da poupança e foi para o Bitcoin, que é um investimento extremamente volátil, tem muito risco. Uma extremidade muito grande. E perdeu muito dinheiro. Porque, assim, ouviu falar e as pessoas falam como se fosse coisa óbvia, aí você não tem coragem de dizer que você não entende, que você não... Cara, isso aqui eu não domino, e você entra e daqui a pouco tá perdendo dinheiro. Então, investir é uma decisão, precisa ser feito com muito cuidado, mas precisa ser feito. Prosperidade, vamos falar? A gente gosta dessa palavra, né? Somente nós aqui cristãos, a gente adora falar sobre ser próspero. O que seria isso? Eu queria que você deixasse bem claro, Carol, né, no seu pensamento, o que significa para você prosperidade? Érica, se eu pudesse definir prosperidade em uma única frase, seria a ausência de necessidade. Então, prosperidade não está só ligada à questão financeira, também, né, a ausência de necessidade. Mas a prosperidade, a pessoa próspera, é aquela pessoa que consegue se reconhecer com a ausência, com a plenitude, sem essa ausência de necessidades múltiplas. Então, a prosperidade, na minha visão, ela tem a ver com essa consciência e ela tem a ver com esse entendimento do momento de vida que ela está e do que ela hoje não tem falta. É isso, Thiago. Quer complementar? Não, a Carol me ensina muito sobre isso. Eu era um cara que eu sempre busquei muito riqueza. Muito focado em, cara, a gente precisa conquistar. Cara rico, gente. Rico, olha pra ele. Eu busco isso diariamente. Por isso que a gente se identificou, a gente tem a alma rica, né? A gente se dá bem por causa disso. Primeiro a gente toma posse, depois a gente conquista. Isso, ó, você pode tomar posse aí na sua casa também. Isso aí. E assim, a Carol uma vez falou pra mim assim, você vai ser um eterno frustrado. Porque você sempre quer mais. Você sempre quer mais. Não tem problema nenhum você querer mais. Mas você precisa olhar a sua realidade atual e falar assim, cara, o que eu já conquistei? Aonde eu já cheguei? Ter contentamento com o que tem, é isso? E aí você ser grato pelo que você já tem e você continua buscando. Não, você precisa exercer a gratidão. E isso é ser próspero. Você assim, olha, caraca, olha onde eu já cheguei. A gente fala muito isso. Nós vivemos uma vida que a gente nem sonhava em viver. Deus abençoa a gente de forma que a gente nem sonhava em ter a vida que a gente tem hoje. Então nós somos extremamente prósperos. Eu quero parar aqui? Óbvio que não. Mas assim, eu já sou contente, eu não sou satisfeito, mas eu sou muito grato pelo que eu tenho. E isso eu entendo muito como prosperidade. E fazendo um gancho que o Thiago disse, Érica, é interessante a gente pensar sobre gratidão, porque o Thiago trouxe de uma mentoria que ele participou um pensamento muito interessante, que diz o seguinte: gratidão é perecível. As pessoas, elas se acostumam com o que elas recebem ou com o status que elas estão passando, né, na sua vida. Então, é muito importante, aí fazendo um link com a psicologia, né, o trabalho com os meus clientes, seja de sete terapêutico ou mentoria, elas precisam entender que não é porque eu desejo algo além que eu não posso e não devo reconhecer e ser grata pelo que hoje eu tenho. Porque essa questão do contentamento, ela está diretamente ligada à sua consciência, de novo, ao teu autoconhecimento. Porque se formos todos nós aqui, fazermos um retrospecto da nossa vida, podemos realmente não estar onde gostaríamos, mas só o fato de já termos caminhado, isso já é motivo de gratidão. E talvez isso seja um grande lapso hoje que nós estamos vivendo de forma geral na nossa sociedade. As pessoas são tão estimuladas a crescer, a produzir, a chegar, a alcançar, que as pessoas se pautam e se preocupam muito mais com o propósito do que com o processo. Então, se você não entende que esse processo ele tem motivos de construção, de ser, de alegria, o teu propósito fica sempre por uma vida do amanhã. E a gente sabe que viver pelo amanhã desencadeia ansiedade e uma série de outras doenças, né, emocionais que a gente está aí vendo tanta gente ser acometida. Verdade. E há um poder em agradecer, não é? Total. Sim.
Acho que as pessoas talvez não saibam disso, não aceitem, não sei, de ser grato, né? Como você falou, só de olhar para hoje, você já pode ser grato porque você já viveu o ontem, né? E, na verdade, a gente não quer viver muito processo, né? A gente quer viver muito resultado. Vamos falar, então, de planejamento financeiro que traz resultado? Bora. Não traz? Fazer um planejamento financeiro com objetivos claros, isso é fundamental? Claro, você precisa saber onde você quer chegar. Se você não tem uma meta, qualquer lugar tá bom. Né? Então, Fala assim, aqui que é planejamento financeiro. é você Thiago. estruturar a sua vida financeira com um objetivo muito claro. Né? Então, assim, aonde eu quero viajar. Tá. Daqui a quanto tempo Falou você quer que viajar? eu gosto, né, Thiago? É impressionante. A gente ama viajar, Aham. então isso está no nosso planejamento de Sim. vida anualmente. Tá. Então, cara, eu quero viajar daqui a 6 meses. Quanto custa essa viagem? Eu preciso criar um planejamento para ela. E aí eu vou tirar um valor do meu orçamento mensal para essa viagem. Só que eu não vou mexer no meu valor de investimento, eu não vou mexer na minha qualidade de vida, né, nas minhas despesas fixas e no meu investimento que é para o meu futuro, para eu ter um prazer momentâneo, que é uma viagem, é trocar de carro, essas coisas. Então eu crio um planejamento para que eu possa, em algum momento, conquistar o que eu quero. Isso vem para viagem, isso vem para troca de carro, para troca de casa, para aposentadoria, né? A gente trabalha com metas, metinhas e metonas. Então, a metinha Legal. é curto prazo. O que eu quero conquistar daqui a 12 meses? Eu conquisto e comemoro. Né? O que eu quero daqui a 5 anos? Trocar de carro, trocar de casa? Eu vou lá, me planejo, tenho uma metinha no meio do caminho para eu comemorar e para eu conseguir me manter no processo, porque se a gente cria uma meta de 30 anos para frente, cara, eu desistir dela é muito fácil. Porque assim, cara, são 30 anos até eu chegar lá, tem tantas coisinhas boas aqui no meio do caminho que eu posso abrir mão disso lá na frente para viver agora. Então a gente planeja a metinha, a meta e a metona para que eu consiga ir comemorando aos poucos essas conquistas e consiga chegar no lugar que eu desejo. Então assim, a viagem é uma metinha de curto prazo para eu conseguir aproveitar. A troca, sei lá, da casa, do carro, são 5 anos, a escola dos filhos, né, o intercâmbio. Então, assim, eu sei aonde eu quero chegar, eu traço um plano para isso, eu descubro o valor disso, quanto custa o meu sonho, e ali eu traço realmente um planejamento para chegar aonde eu quero. Eu achei interessante você falar sobre meta, metinha, né, e metonas, porque a gente está aqui trazendo muitas informações sobre investimento, sobre dinheiro. Já é o segundo programa, ainda vai ter mais um outro. Porque talvez quem esteja em casa fique pensando assim, é fácil para eles falarem. E a gente tem uma história de vida, não é? A gente começou lá na frente, lembra? Longa. Vamos contar para eles. Vocês contam, eu conto, Jesus. né? Que a gente... E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, para quem está em casa assistindo, se perguntando, não é fácil para eu investir, não tem como eu investir. Isso independe de recurso, ou de pouco, ou de médio, ou de muito? É isso que eu queria que vocês falassem na prática. A Carol vai falar um pouco de mentalidade, mas eu vou falar de números, né? Isso. É matemática. Se eu ganho 1.000, se eu ganho 10.000, se eu ganho 100.000, a divisão é a mesma. Então, assim, como que eu divido o orçamento dos meus clientes, da minha casa, de quem está comigo? Eu divido em 4 partes. 50% do que eu ganho são minhas despesas fixas, despesa para eu sobreviver. Metade do salário Metade do que eu ganho é tudo que eu preciso para sobreviver. É meu plano de saúde, é minha casa, é escola, moradia. Tudo que é para eu sobreviver está em 50% do que eu ganho. 25% são meus investimentos. Então, se eu ganho 5.000, 10.000 ou R$1.000, 25% do que eu ganho é para o meu investimento. Tá. Né? 15% são para minhas despesas extras e para o meu lazer. Então, a minha viagem, né? O carro que estraga, um cano que estoura em casa está dentro de 15% do meu orçamento. Por que, Thiago, 15%? Porque tem uma despesa separada para lazer e despesas extras. Porque o improvável, o imprevisto deve ser previsto. Então, eu separo 15% para ter esse fluxo ali, que é variável dentro do meu mês. Né? Então, assim, se estourou um cano na minha casa, eu vou gastar um pouco menos com restaurante esse mês. Então, eu consigo equilibrar isso dentro do meu orçamento. Legal. E 10% é o básico, que são meus dízimos que eu faço, que é dentro do dia 1º do mês lá em casa, a gente paga nosso salário, dia 1º a gente faz nossos 25% de investimento e os 10% de dízimo, que é a nossa obrigação, com nós mesmos, é o nosso primeiro compromisso dentro do mês. E depois a gente paga as outras contas. Então, assim, se você ganha R$1.000, você vai investir 25% do que você ganha. Se você ganha R$100.000, você vai investir 25% do que você ganha. Tiago, mas por que 25%?
que historicamente, se você investir 25% do que você ganha por 20 anos, você chega na sua independência financeira. Então você não precisa do governo para cuidar de você. Você pode sozinho cuidar do seu futuro. Você investe e daqui a 20 anos você vai ter uma renda passiva que vai representar o que você investiu durante todos esses anos. Então, se você ganhava 10 mil reais em média durante 20 anos, você investiu 2.500 reais, daqui a 20 anos você tem 10 mil reais de renda passiva. Então, assim, é prioridade. É você deixar de gastar, às vezes, com uma bobagem no início, porque a gente vai se adaptando. Então, no início, vai ser difícil tirar aqueles 25%. Então, começa com 5%. Se acostumou com 5%, aumenta para 10%. Se adaptou nos 10%, aumenta para 15%. E vai aumentando aos pouquinhos. O importante é começar. Tem que ser bem racional e não emocional para seguir direitinho isso daí. Agora que você trouxe números, é muito bom, porque aí quem está em casa, e eu também, né, que não domino a área, a gente pode, na prática, visualizar isso. Mas é como você falou, tem que ser algo que você precisa entender na sua mente que é possível, que você quer. É uma decisão, né? Senão não acontece. Ou então não permanece. É interessante assim, Érica, porque o Thiago, ele falou exatamente o que eu tinha, né, dito antes, sobre as metas, metinhas e metonas, comemorar, ou seja, entender qual é o processo. A partir do momento que você entende o processo e não só o propósito, você pensa que o seu processo precisa dessas divisões matemáticas para sustentar o propósito e etc. E aí, você começa a perceber o quanto a nossa família de origem, a nossa construção, a responsabilidade que nós temos com os nossos filhos, ela é extremamente expressiva quando a gente fala de finanças. Por quê? A primeira grande expressão de autoridade e de poder que todos nós aqui temos na nossa vida, a primeira é quando a gente ganha um dinheiro e consegue decidir sozinho o que a gente vai fazer com ele. Então eu tô falando desde a minha filha de 6 anos, quando ganha o primeiro dinheiro de aniversário e decide o que vai fazer, quanto quando começamos a ter algum tipo de renda na vida e começamos a decidir o que vamos fazer com ela. E aí vem à tona as nossas construções. Então vamos fazer um exercício assim básico. Lista para mim, e aí nós vamos pensar nisso, o pessoal que está em casa. Quais são as 3 primeiras frases que vêm na sua cabeça, na sua infância, quando eu falo sobre dinheiro? Que dinheiro é sujo. Que dinheiro é sujo. Que dinheiro foi feito para gastar. Dinheiro foi feito para gastar. Guardar para quê? Você pode morrer. Guardar para quê? Paixão não tem gaveta, né? Por aí vai, né? Aqui em casa não corre um rio de dinheiro. Essa não dá em árvore. Dinheiro não dá em árvore. Então, na nossa infância, nós vamos absorvendo isso. E criança é uma esponjinha. Então, construir. Quando eu chego na fase adulta, na volta a gente compra. Né? Minha mãe falava muito isso. Vamos, na volta a gente compra. E você acaba repetindo com seus filhos. Porque foi assim que eu aprendi. Quando você decide tomar consciência para começar a fazer investimentos e aplicar o que o Thiago acabou de dizer, nós vamos muitas vezes contra essas construções. Porque se dinheiro é sujo, eu não quero guardar, eu quero me livrar dele. Então, se sobrou alguma coisa no final do mês, é sinal que eu posso comprar uma blusinha. Que eu posso pedir uma pizza na sexta, não só no sábado. Se dinheiro não dá em árvore, nossa, é difícil ter. Olha a dificuldade de você ter dinheiro. Então, esse planejador financeiro está falando isso porque ele consegue, ele tem dinheiro. Agora, para mim, que só ganho 1.300, 2.000 reais, isso é muito difícil. Claro, o dinheiro não dá em árvore, olha a dificuldade. Na volta, a gente compra. Quem está com cartão de crédito na mão agora? Eu. Quem exerce o poder? Eu exerço o poder. Então, não tem volta. Se eu enchi o meu carrinho lá na internet para comprar, eu vou comprar agora, porque quem virou o decisor, eu virei a decisora. Eu virei o decisor. Então é importante... Com essa mentalidade antiga, do que foi construído e trabalhado na nossa mente o tempo todo, né? Então, existem passos. Eu primeiro preciso reconhecer. Depois eu preciso realmente ser orientado a desconstruir. E por fim, tudo que está vazio, eu vou encher de alguma coisa. E escolher com que tipo de informação eu vou encher aquilo ali. E aí entra o que o Thiago disse no início. Buscar especialistas, buscar realmente pessoas que possam te orientar, e aí a gente fala muito sobre os mentores, a construir, a ter entendimento das suas decisões.
Muito bom. Quando você falou em carrinho, eu lembrei de dívida, né? Bota lá no carrinho, parcela lá, não sei quanto, até Jesus voltar, e a gente fala de dívida. O planejamento permite que a gente coloque as dívidas em dia? Claro. Hoje eu estava falando com um cliente mais cedo e ele falou assim, na verdade não, foi no meu Instagram, eu abri a caixinha de perguntas e ele pergunta assim, como que eu invisto se eu tenho muitas dívidas? Isso, boa. Isso é normal. Né? E a gente é brasileiro, né? E vai conquistando as coisas e assim, normalmente vai se conquistando, aprende-se a conquistar as coisas fazendo dívida e por aí vai. Só que é muito perigoso você, por exemplo, eu só consigo guardar dinheiro pagando um boleto, né? Tem muita gente, por exemplo, que acha que o imóvel é um investimento porque você está pagando todos os meses ali e em algum momento aquilo ali vai acabar. Isso é muito perigoso, porque se você tem alguma instabilidade financeira no meio do caminho, você não consegue pagar, você perde aquilo tudo que você começou ali a juntar, né? A acumular. Então, como é que normalmente eu faço até com as pessoas que eu mentoro? Então, os 25% que a gente investe para longo prazo, se você tem dívida, a gente pega 15% e investe, 10% a gente vai diminuindo as dívidas. Então, o que a gente faz? A gente começa a aumentar os ativos, que são os investimentos, e reduzir o passivo, que são com os 10% que você vai reduzir na dívida. Então, assim, não adianta nada eu pegar 25% e começar a acabar com as dívidas. Não, Thiago, eu estou com cheque especial, tenho empréstimo, tenho tudo, eu quero tirar isso da minha frente. Só que se você, mesmo que você consiga tirar isso da sua frente, um mês depois você tem um problema de gerar renda, você volta para o buraco de novo, porque você não tem reserva. Então, você precisa equilibrar isso. Você sempre tem que focar em crescer ativos e reduzir passivos. Nunca só reduzir passivos, mesmo que você tenha muitas dívidas. Você tem que ter dinheiro guardado, você tem que ter uma segurança financeira. Uhum. Tiago, quanto tempo você diria para sair do fundo do poço e ver a luz lá no fim do túnel? Para, né, quem está em casa falando assim, nossa, até porque a pandemia mexeu no orçamento de todo mundo, mexeu na vida de todo mundo, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Quanto tempo você diria para essa pessoa? Depende muito da dívida? Depende da dívida, depende de qual dívida é. Né? Eu tenho pessoas que com 6 meses estão estruturadas investindo, eu tenho pessoas que levam 2 anos para sair do problema. Eu falo o seguinte, você às vezes leva 40 anos para entrar para olhar e perceber que está endividado e quer sair em 3 meses. Não rola, Não né? tem como. Não tem como. Né? Então, assim, você vai se preparar e depende muito da sua dívida. Depende muito. Se você deve cheque especial, a primeira coisa que você tem que fazer é acabar com isso. Tiago, mas como? Vou pegar empréstimo? Sim, porque é mais barato. Você pega um empréstimo que você vai pagar 3, 4% de taxa de juros, muito melhor do que pagar 13% no cheque especial. Então, no cheque especial, você está pagando ali só de juros o que talvez você pagaria de parcela no empréstimo, que ali no empréstimo isso vai acabar em algum momento. No cheque especial, você está pagando juros e o valor principal continua ali. Então, assim, você tem que ser estratégico para acabar com as dívidas. Então, o prazo é muito relativo. Se você tem dívidas de longo ou curto prazo, qual o tamanho dessa dívida, se você consegue gerar mais renda. Então, às vezes você tem 100 mil reais de dívida e você tem 2 carros em casa e só usa um. Ou pode só usar um. E aí você vende um e quita essa dívida, resolve esse problema agora. E às vezes você, não, Thiago, eu preciso de um carro. Não tem jeito, eu tenho que ter 2 carros. Só que você deve, sei lá, 30 mil reais e tem um carro de 30. Está pagando aqui 13% de juros e aqui você pode refinanciar esse carro ou comprar um outro carro pagando 2% de juros. Então você vende esse carro, quita essa dívida e vai lá e compra outro carro financiado. Então são estratégias que precisam ser pensadas de acordo com a necessidade e com a dívida de cada um. A grande questão, Érica, é que muitas pessoas querem resolver as suas dívidas para continuar vivendo em dívidas. E esse é o grande risco. Foi o que o Thiago falou. Não adianta você pegar um empréstimo para quitar o seu cheque especial, aí você vai pagar empréstimo e daqui a pouco você entra no cheque especial de novo. Então você precisa tomar decisões de mudanças de ciclo, né? Eu falo de explodir a ponte. É isso aí. Você pegou um limite de cheque especial, pegou um empréstimo para quitar o limite de cheque especial, acaba com esse limite. Você não pode continuar com ele. Você está devendo o cartão de crédito, parcelou ele, quebra o cartão de crédito. Não fica com ele. Ah, não, é para uma emergência. Não, se você não tiver, não vai ter emergência. Então, para de usar. O papo tá muito bom, mas quero convidar você e junto comigo agora para aquele momento de patrocinadores, mas fica aí que tem mais, tá? Com o Thiago e Carol.
Sabe aquele imóvel, carro ou até viagens que você sempre sonhou? Um consórcio você consegue, principalmente se a assessoria é certa e confiável, acompanhar você ao longo de todo esse processo. Conte com a equipe da BNTT, pois somos especialistas em consórcio. Invista com nosso apoio e faça a sua jornada fluir muito além das suas expectativas. Surpreenda-se, faça contato. Estamos de volta falando sobre investimento, como equilibrar a mente e a carteira com Thiago Rabelo e Carol Zunhi Rabelo. Vamos falar sobre reserva de emergência. Eu ia falar investimento. Tô com tanto investimento na mente, ó, meu marido vai ficar feliz, hein? É algo importante. A gente precisa, de fato, ter. Mas tem uma diferença entre investimento e reserva de emergência. Na verdade, eu não gosto de reserva de emergência. O que você gosta? Porque se você se prepara para emergência, adivinha o que vai acontecer, psicólogo? Automaticamente, né? Emergência de verão, Emergência, né? E é muito comum isso acontecer. Você se planeja, cara, minha reserva de emergência são 12 vezes o meu custo de vida. Lembra dos 50%? Lembro. Em média, entre 6 e 12 vezes o seu custo de vida. E aí você alcança os seus 12 meses de custo de vida na reserva de emergência. O que acontece 2 meses depois? Uma emergência. Vem uma emergência. E você fica super feliz que você teve uma emergência e teve dinheiro para pagar para ela. Então assim, eu guardo dinheiro para ficar rico. E se tiver uma emergência, eu uso esse dinheiro. Então, lógico que a gente separa uma parte entre 6 e 10 vezes o custo de vida em renda fixa, sem volatilidade, num fundo de liquidez diária, para você poder ter essa movimentação caso você precise. Mas eu sempre invisto para ser rico. E a emergência, graças a Deus, não vem, não tem vindo, e a gente vai aumentando cada vez mais o patrimônio. Então, não pensar nessa palavra de emergência, porque soa negativo, né? Tudo que a gente pensa, a gente traz para a nossa vida. Já diz a Bíblia. Não é? Assim como a gente se profetiza, vê, assim como você né? imagina a sua alma, assim você... é. Pois é. Então, vamos imaginar que a gente é rico. É isso aí. E pode querer ser rico, Thiago? Lógico, deve, né? Você sabe que há algum tempo eu tinha um certo bloqueio de pedir para Deus me abençoar financeiramente. É uma crença, não é? Claro, você disse em 3 frases aí da tua infância que dinheiro era sujo. Como é que você vai pedir para Deus uma coisa Não suja? é? Tipo assim, eu já me sinto tão abençoada, me sinto tão próspera. Como é que eu vou pedir para ser rica, Thiago? Como é que faz isso, Carol? Se você não quer ser rica, é porque você não doa o suficiente. Porque você não faz Não, bem já o mudei. suficiente para Pode parar, já mudei. Entendeu? E assim, se você fala assim, cara, o que eu ganho já é o suficiente, então busca ganhar mais para abençoar outras vidas. Né? Porque Muda o riqueza foco. não é só sobre você. Sim. Riqueza é sobre você transbordar na vida de outras pessoas. Você poder transbordar. Então, as pessoas precisam mudar essa concepção de que... E é engraçado, né? Nós temos essa cultura. Sim. As pessoas não falam quanto ganham. É quase que um tabu. Quando você vai falar sobre dinheiro, as pessoas não falam quanto ganham, quanto investem. E quando sabe que você gastou aquela grana comprando algo pra você? Porque Nossa! Exatamente. Por quê? Porque é feio ter feio, dinheiro. né? E aí entra muito nesse conceito. Por que é feio ter dinheiro? Além das crenças de construção que nós já falamos aqui da infância, tem muito isso. Então, o que eu faço com o meu dinheiro? Porque poder não revela, poder potencializa. E Muito se bom. você está com medo do que isso pode causar na sua vida, você precisa realmente ressignificar. Autoconhecimento, entendimento, ressignificação é o que a gente o tempo inteiro trabalha sobre mentalidade. A gente veio de uma família, né, de uma origem muito humilde. Então, às vezes, tu fica assim, cara, pô, eu tô gastando esse dinheiro com a viagem, com o meu carro, com a minha filha. E o que essas pessoas, até na nossa família, Quem vai tá pensar perto com de isso? mim, né? Não Só tem. que assim, se a gente veio de lá, a gente teve as mesmas oportunidades que eles. E conseguimos, A né? gente só pagou o preço para chegar onde nós estamos hoje, que algumas pessoas não têm coragem de pagar. Isso é honrar. Honrar a quem te permitiu chegar. Porque quando nós falamos sobre onde você chega, isso diz sobre o que seus pais ou as pessoas que te auxiliaram a isso, elas tiveram sucesso. Eu acho que essa é uma leitura que a gente também precisa dar para as pessoas, porque muitas, e eu recebo muito isso, né? Eu cuido de mulheres e elas chegam com culpa por estarem comprando isso, poderem viver aquilo, como o Thiago falou. Elas se sentem culpadas. E aí a gente começa a tomar a consciência e a ressignificar que isso não é uma culpa, isso precisa ser visto como uma vitória, não sua, porque você tira, né, descentraliza do indivíduo e faz o seguinte, isso é uma vitória de quem construiu para que você estivesse aqui. Então, os meus sogros, os meus pais, que vêm de uma família, de uma origem muito humilde,
estar onde nós estamos diz sobre a vitória deles também. E quando você começa a ter essa outra ótica, estender a tua consciência e o teu entendimento dessa forma, você tira a culpa para satisfação. E aí você consegue transicionar de uma maneira muito mais leve, né? Prosperidade. Exatamente. Prosperidade. É verdade que dinheiro faz dinheiro? O rio só corre pro mar, né? Não é assim que funciona? É inteligência financeira. Se você tem inteligência financeira, você aprende a fazer cada vez mais dinheiro, você tem acesso a situações muito melhores e, consequentemente, você vai fazendo mais dinheiro. Se você tem uma vida financeira estável, concentrada, inteligente, boas escolhas, você começa a se relacionar com pessoas inteligentes que fazem boas escolhas, isso te proporciona um network inteligente que vai te trazer mais negócios. Se você tem dinheiro para investir, quem tem 10 mil tem acesso a um tipo de investimento, quem tem 1 milhão tem acesso a outro tipo de investimento. Então, assim, quanto mais você tem, mais dinheiro você tem capacidade de fazer. Vamos falar sobre a aposentadoria, que é algo bem temível aqui no nosso país. A gente já viu que não dá para viver só esperando o INSS, só com o FGTS. Como é que a gente faz para investir na aposentadoria? A primeira coisa que eu falo, eu tenho previdência privada desde meus 17 anos de idade. Muita gente fala mal da previdência privada. Só que se ela for bem escolhida, é um excelente investimento, seja tributário, seja como investimento mesmo. Você tem várias possibilidades de usar de maneira inteligente uma previdência privada. Então é uma forma de você investir para a sua aposentadoria. Eu não gosto nem de falar muito de aposentadoria, porque quando você se aposenta, você para e você envelhece muito mais rápido e a cabeça trava, né? Então, assim, é você ter a possibilidade de não precisar trabalhar. Eu acho que isso para mim é muito melhor, né? É você escolher fazer alguma coisa. Então, investir é para a independência financeira, não é para a aposentadoria. Mas quando você escolhe uma previdência privada, você pode escolher uma carteira de ações, porque você está pensando em longo prazo. Então, historicamente, quando você investe em ações, quando a gente fala de mais de 10 anos, você tem a possibilidade de ganhar, em média, 30% a mais do que numa renda fixa quando você investe em ações. Só que, mais uma vez, a gente vem para o primeiro assunto. Você ter pessoas capacitadas para te ajudar com isso, porque senão você pode cair em investimentos muito ruins. Você tem fundos de ações, você tem várias possibilidades de criar uma estrutura financeira para a sua independência financeira e, consequentemente, a aposentadoria. Carol, você havia falado sobre a gratidão e também de honrar os pais quando a gente chega num lugar, né, mais à frente ali, que eles contribuíram para isso. Agora vamos falar de filhos, né? Vocês têm 2 filhos, né? Um pequenininho ainda aí e a Valentina. A gente fica ali muito preocupado com o futuro dos nossos filhos, né? E o investimento em educação e saúde no nosso país é bem caro. Bastante. Né? A gente sabe disso. Como que a gente investe para os nossos filhos? O que vocês pensam sobre isso? Como é que vocês fazem? Eu acho que o Thiago vai falar de uma maneira mais prática, né? Enfim, do ponto de vista financeiro, que é o mercado dele. E eu vou falar sobre o ponto de vista emocional. Porque quando a gente fala de investimento para os filhos, Érica, a gente precisa pensar que eu não estou falando só de dinheiro. Isso é 50% do negócio. Porque não adianta você fazer um investimento para pagar a faculdade ou para ele usar como ele quiser em uma determinada idade se você não investiu na educação financeira dos seus filhos e no conceito emocional sobre dinheiro. Então, assim, você não vai trabalhar, papai não tá saindo de casa e a mamãe para trabalhar para ganhar dinheirinho. Que é o que todo mundo fala, o papai vai ganhar din-din, a mamãe tá indo para ganhar din-din. Por quê? Então é o dinheiro que tá tirando meu pai e minha mãe de dentro de casa. Então a gente precisa começar a investir nos nossos filhos do ponto de vista emocional. Para ele entender que dinheiro não é fim, que dinheiro é meio, que dinheiro vai potencializar aquilo que está dentro dele, que o papai e a mamãe não estão saindo de casa para ganhar dinheiro, o papai e a mamãe estão saindo de casa para ajudar pessoas. E, consequentemente, a gente ganha dinheiro, porque é do jogo, é da vida, e tá tudo bem, porque dinheiro não é ruim, dinheiro é bom, dinheiro não é sujo, dinheiro não é difícil. Dinheiro vem à medida do seu esforço. Então, quando a gente fala de investimento para os nossos filhos, tem a parte, né, matemática da coisa, a parte de exatas, que o Thiago domina, mas nós não podemos e nem devemos desassociar da parte emocional. Por isso é tão importante que as pessoas realmente se conscientizem que terapia, mentoria, isso não é para que, eu estou precisando e vou buscar. Né? Isso dá uma conotação de desespero, ou então eu não preciso disso. Eu tenho problema, esse é o né? ponto. Eu não preciso. É uma busca por autoconhecimento. É uma busca por entender de que maneira eu fui construída.
olhar para tudo que eu recebi e falar o seguinte: isso aqui eu vou perpetuar, isso aqui talvez não se aplique nesse momento, no nosso modelo de vida, isso aqui eu preciso ter mais atenção, porque automaticamente eu vou repetindo padrões na minha família e para os meus filhos isso não vai funcionar, eles não vão lidar bem com isso. Então é importante, quando a gente fala de investimento para os nossos filhos, a gente não pensar só sobre o ponto de vista de exatas, de dinheiro, né, o monetário. A gente precisa pensar no investimento emocional também. Até porque a gente vê muitas famílias, né, que os filhos emocionalmente destruídos, os pais super bem-sucedidos financeiramente, a grande maioria são pais emergentes, que não tiveram nada e começam a oferecer tudo para os filhos, que, poxa, como eu não tive, ele não vai faltar para ele. E nossos filhos precisam de muito mais de não do que sim, né? Isso assim, eu sou até chato com isso lá em casa, porque eu só digo não o tempo inteiro. Então eu falo assim, conquisto sim. Terapia. A boazinha, você... Eu faço terapia. Por esse momento. Eu faço terapia, então, mas assim... Eu tô mais no time do Thiago do não, porque tem alguém que só diz sim, Exatamente. entendeu? Então, isso é importante. É, o né? equilíbrio. Esse equilíbrio dentro da casa. A gente viajou agora, e aí a Valentina, eu quero isso. Eu falei, ó, você tem $100. Ela disse, é muito ou é pouco? Eu falei, você que vai me dizer. Primeiro dia ela chegou pegando um monte de coisa, aí eu dei muitas notas pra ela, fui tirando um monte de nota, falei, só sobrou isso aqui. Ela, e aí depois? Eu falei, depois acabou. Você O resto da viagem você tem sem dinheiro. Não, aí devolveu um monte de coisa. Não precisou não. Sobrou dinheiro na viagem dela. Olha, sobrou. que legal. Porque assim, a gente vai ensinando na prática como deve ser feito. E ela começou a perguntar pra mim, pai, mas você tá comprando muita coisa. Eu falei, sim, o papai se planejou pra comprar essas coisas que a gente tá comprando. Mas eu não tô comprando tudo isso. Eu falei, porque você é filha e eu sou pai. E é assim que funciona. E assim, ela entender como funciona a nossa casa. E quando a gente fala de investimento mesmo para futuro, cara, a gente paga uma escola super cara. A gente investe pro intercâmbio dela. A gente já guarda dinheiro pro casamento dela. A gente já guarda dinheiro pra faculdade dela. Só que ela não sabe de nada disso. Nem precisa saber. Não. E assim, tomara que ela não assista. Ou demore muitos anos pra assistir. Porque eu não quero que ela tenha essa segurança. De não, cara, não preciso fazer nada, já tá tudo resolvido a minha vida. Ela precisa de segurança emocional. Sim, financeira não. Esse é o ponto. E o Thiago trouxe uma frase que eu acho que é sensacional. Ela não está no mesmo patamar. Eu sou pai e ela é filha. Qual é a grande tudo bem questão? isso, Carol? Tudo Vamos bem, deixar isso claro para os pais. Porque as pessoas querem trazer os filhos para o mesmo patamar e hoje nós estamos em uma geração que tem uma dificuldade tremenda de autoridade. Não ouve, não. De respeitar a Exatamente. autoridade. De respeito à autoridade, de reconhecimento, de posicionamento. E aí, quando você cai na vida real, que a vida real não é só o nosso núcleo familiar, não é só esse protecionismo, saudável em muitos momentos, mas não é só sobre isso, nós vimos pessoas completamente despreparadas e entendendo que não é isso que eu tô querendo, não. E fugindo da sua realidade. E quando a gente fala de finanças pros filhos, cara, eu vou dar tudo pra ele agora. Vou dar tudo, não vou dizer não, porque hoje ela quer um carrinho, hoje ela quer uma roupa, ela quer uma assinatura diferente, e isso eu posso dar. Eu vou me sacrificando pra dar. Só que se a gente vai dizendo sim o tempo inteiro, daqui a pouco ela vai querer um carro. Aí eu dou o carro. Aí daqui a pouco ela quer um apartamento. E quando eu começar a dizer não, eu deixo de prestar. É muito interessante o que o Thiago disse, assim, ó. E aí os pais se sentem culpados e frustrados, né? Por não atender a expectativa. Mãe, compra isso. Aí, qual é o nosso... E aí eu vou falar sobre o que eu ouvia. Não tenho dinheiro para comprar isso hoje. Isso é algo seguinte, bom, então quando eu tenho, eu compro, porque lembra que eu falei lá no início? Dinheiro é expressão de poder e ela vai exercer isso em algum momento. Então, mãe, compra isso. Você não tem dinheiro? Não, eu tenho dinheiro. Porém, nós não vamos comprar porque esse não é o nosso planejamento de agora. Nós voltamos de uma viagem, você está começando o ano letivo escolar, né? Porque nossas filhas estudam em escola americana, então o ano escolar começa em agosto. Você está começando o ano escolar, compramos material. Ou seja, eu vou instruindo ela de que não é porque eu não tenho dinheiro. Porque quando ela tiver dinheiro na conta, então ela pode comprar o que ela quiser. Porque lembra que eu ouvi da minha mãe? Eu não compro porque eu não tenho dinheiro. Então, se eu tenho dinheiro, eu vou comprar. Eu sempre falo, cara, você não precisa disso agora. Não é pra agora. Eu também falei, você precisa disso, né? Não tem necessidade. A gente tenta criar lá em casa a recorrência de presentes serem datas especiais. Eu também. Nada que negócio de, cara, toma um monte de presente o tempo inteiro. E erramos um monte, Erramos. Isso é o ponto, erramos um monte. Porque às vezes as pessoas vão escolher, nossa, eu não faço nada disso com meu filho, tô perdida. Não.
Não, A tentativa não é Eu essa. tenho a tranquilidade que, cara, eu Choramos erro um monte. tentando acertar, tá tudo certo. Eu também. Eu Choramos sempre um falo monte. isso. Eu tô sendo a melhor mãe que eu posso ser, com erros e acertos. Esse é o Tá tudo ponto. certo. É isso. Esse é o ponto. Nós precisamos entender que na nossa vida, a busca por executar aquilo que nós achamos que é o certo nos permite errar. Sim, E qual é a grande diferença? Não paralisar pelo erro. isso. Isso é a diferença. Não paralisar pelo Não deixar a erro. culpa tomar Esse é conta, o né, ponto, Carol? porque o que vem te paralisando? Essa é a grande pergunta para a tua vida financeira, para a tua vida espiritual, para a tua vida profissional. É isso aí. O que te paralisa? Eu fiz um vídeo esses dias no meu Instagram e eu recebi tantas mensagens em inbox que aquilo realmente mexeu comigo, que dizia o seguinte: as pessoas andam investindo muito em conhecimento para mudar o estado atual que elas estão, seja ele qual for. E isso é positivo, a gente está falando aqui que a gente precisa de especialistas, de mentores. O fato é, você está só investindo em conhecimento para que você dê o próximo passo e continua paralisado. Você está investindo para entender o que te mantém nesse lugar? Porque não adianta você ser um obeso intelectual, de você ter muitas ferramentas e não conseguir dar passos com ela. Então a grande questão é, o que está te mantendo paralisado? Autoconhecimento. Esse é o ponto. Muita gente se endivida quando a gente está falando de filhos, né? Eu atendo muita gente que vem toda endividada. Eu falei, por que você é endividado? Não sei. Eu falei, você não sabe? Como é que você foi criado? Meu pai sempre me deu tudo. E aí foi o que a Carol falou. Quando começou a ter dinheiro, continuou tendo tudo. Só que num padrão completamente diferente, que aí são as suas escolhas. Não é seu pai mais te proporcionando, é você escolhendo. Eu tive cliente que na pandemia gastaram 100 mil reais. Eu tive uma cliente que gastou 100 mil reais de roupa na pandemia, trancada dentro de casa. A mulher mandou pra ela mandou aquelas malas, né? Uhum. E ela chegou pra mim, Thiago, eu tô desesperado porque eu gastei 100 mil reais. Eu falei, mas por quê? Se você não tá nem saindo de casa. Ela não tinha o que fazer, eu comprei. Eu não sei como que eu vou pagar agora. Compensa, recompensa. Então, assim, são escolhas. E você aprender a receber o não com inteligência e conquistar o sim. Às vezes eu me arrependo com a Valentina, porque eu falo pra ela, não. Ela, pai, mas eu quero. Mas por que você quer? Aí ela começa a argumentar comigo. Aí tem hora que eu não tenho paciência de ouvir os argumentos dela. Cara, não, ponto, acabou. Aí a psicóloga fala, isso não é resposta. Mas Mas o erramos. Não, sim, e é o não para ela entender que ela tem que conquistar o sim na vida dela. A Valentina é remunerada lá em casa por livros que ela lê. Então não é pela cama que ela arruma, não é pela louça que ela vai lavar, porque eu não quero que ela aprenda a fazer coisas que eu não faço. Então eu ensino ela a ser remunerada por conhecimento. E aí eu pago por isso. Aí, às vezes, quando ela vem, pai, eu já li 3 livros hoje. Eu falei, então me fala do livro. Aí ela, não. Eu também falo isso. Você Só leu o te que da pago. Bíblia hoje? Me conta. Só te pago se você me explicar o que você entendeu, senão não tem dinheiro. Ai, gente. Vamos falar de viver de renda. É o sonho de todo brasileiro? É o sonho de todo mundo? Como investir para viver de renda? Legal, né? Eu acho que esse é o grande perigo para tanta gente estar caindo em tantos contos de fadas que Você acha, pela Carol? internet. Sim, porque Ou não é para querer enriquecer rápido? na verdade, Acaba sendo, né? na verdade, assim, ó, Érica, a facilidade, ela vende. Vende. Ela vende. Então, assim, se você tem a possibilidade de estar mais tempo com a sua família, trabalhar menos, poder ter acesso a coisas que hoje você não tem, isso vende, isso é facilidade. Então, viver de renda remete à facilidade. Então, olha os gatilhos emocionais que a gente vai, né, começando a criar. E isso é uma questão. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Virou apresentadora. Uma pergunta. Eu acho que o mais bacana dessa sua pergunta, Érica, na minha visão, é o seguinte. Todo mundo quer viver de renda. Bacana. O que a gente precisa prestar atenção para não cair nas armadilhas? Por favor, planejador financeiro vai Não é? responder. Na verdade, assim, existem 3 tipos, né, de renda, né? Viver de renda. Se você está dizendo que você vai viver de renda, você está sem precisar trabalhar e você vai ter rendimentos para isso. Você precisa de planejamento para chegar nesse momento. O que a Carol está falando é que muitas pessoas querem encurtar esse tempo. A gente não quer pagar os 20 anos de investimento para chegar lá. A gente quer fazer esses 5 anos, que eu já estou muito cansado, eu já trabalhei muito. E aí é onde você cai nos contos maravilhosos que as pessoas falam aí de rentabilidades absurdas que não existem, e você acaba sendo enganado, e a responsabilidade é sua, porque todo mundo tem 50 dizendo que não existe rentabilidades absurdas. Tem um te oferecendo a rentabilidade absurda, você vai lá e fala assim, nossa, mas tá muito bonito isso aqui, tá cheiroso, eu quero. Fulaninho ganhou. E aí você entra naquilo ali, foi de inocente?
dificilmente você entra de inocente. Entrou porque quis, é verdade. Entrou porque quis. Então, é um cuidado que precisa ter. Mas, assim, eu falo que existem 3 tipos de renda. Existe a saúde financeira, você ter uma renda de saúde financeira. O que é saúde financeira? É você conseguir trabalhar, pagar suas contas e tá tudo certo. Você está investindo, você está cuidando do seu futuro. Existe você viver de renda com independência financeira. O que é isso? É você ter um rendimento mensal que pagam todas as suas contas e você não precisa trabalhar. E existe a liberdade financeira. Liberdade financeira é o que eu busco e que poucas pessoas conseguem ter, e tirando, assim, pessoas muito fora da curva, né? Antigamente, hoje é possível se você se planejar, que a liberdade financeira é você ter rendimentos mensais que pagam seus custos de vida anuais. Por que isso? É onde eu vou comprar o meu barco, é onde eu vou comprar a minha mansão, é onde eu vou realmente investir em grandes luxos. Porque mesmo que eu compre, isso não atrapalha o meu dia a dia. Aquela história de, caramba, esse ano eu não posso viajar porque eu comprei uma casa, porque eu fiz uma obra. Então, assim, você tem que fazer escolhas. Você faz essa escolha até chegar na sua liberdade financeira. Quando você chega no sonho, que é a liberdade financeira, você pode se proporcionar a tudo isso. É fácil? Não. Mas você pode se planejar e hoje... É possível. Hoje, com conhecimento, você pode ser rico, você pode ser próspero, você pode chegar viver de renda. É só você aceitar, fazer um planejamento. É só você buscar o conhecimento e respeitar o tempo. A gente nasce, começa a engatinhar, depois começa a andar, depois a gente começa a correr. Na nossa vida financeira é a mesma coisa. A gente começa a trabalhar e começa a investir, de pouquinho, daqui a pouco o nosso investimento está dando filhote, paga uma conta de energia elétrica. Daqui a pouco ele dá mais um pouquinho de filhote, ele paga o aluguel. Daqui a pouco ele está dando filhote, que ele paga a sua custo de vida. Só que leva tempo para isso. Respeite e viva o processo. Exatamente. É isso, né? Desfrute do processo. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui no Família Mais. Muito obrigada. Que Deus abençoe muitíssimo a vida e a família de vocês e que vocês continuem prósperos, né? Amém. Onde vocês estiverem, onde Deus colocar vocês. Amém. Obrigada. E você que já me acompanha aqui toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, curte, compartilha esse programa para abençoar mais vidas. Te espero e até a próxima semana. Meu beijo!